Multinível Explosivo é um programa de acompanhamento e formação de novos líderes, criado e mantido pelo especialista Sérgio Buarez. Mais que uma série de teorias descritas em um livro, o programa Multinível Explosivo é composto por metas de curto prazo, que visam promover o seu crescimento acelerado no negócio. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida, começa agora. Quem está falando aqui é Sérgio Buarez. É um prazer de novo estar aqui com vocês para falar desse curso online, as 10 chaves do marketing multinível explosivo. Então vamos iniciar agora o tema de hoje sobre edificação. Como normalmente eu faço no início de cada módulo, nós vamos fazer um resumo rapidamente do que será visto hoje. O que você vai aprender sobre edificação? Palavra que muito utilizada no marketing multinível, mas nem sempre a gente tem um entendimento correto do que significa, até porque é uma palavra pouco utilizada no dia a dia. Edificar é construir, levantar, promover, valorizar, elogiar, enfim, existe uma série de sinônimos que poderiam ser aplicados nesse contexto onde nós utilizamos edificação. Quando você fala de construção civil, né, edificação é construir um edifício, é construir um prédio, é colocar isso de pé. Na verdade, levantar também tem a ver com isso, mas dentro do contexto do marketing multinível, edificação acaba incorporando outros tipos de conceito, como promover, valorizar, falar bem do outro. Poderíamos ter uma série de sinônimos nessa linha. Por que é tão importante? Por que nós devemos edificar tudo que é bom e nada de ruim? Nós veremos hoje qual o papel da edificação dentro desse negócio e como que essa simples atitude de você focalizar nos pontos positivos das pessoas, do negócio, do plano de marketing, dos seus líderes, do seu patrocinador, dos seus downlines, quando você enfatiza o que eles têm de bom e você evita falar dos pontos negativos, qual o efeito que isso pode proporcionar em cadeia em todo o ambiente do negócio e como que isso impacta no teu crescimento. Então hoje nós vamos falar em detalhes sobre isso. A edificação também facilita as relações humanas e a evolução de todos dentro desse processo, porque todo mundo quer viver num ambiente agradável, todo mundo quer ter amigos, todo mundo quer se sentir acolhido. Então quando você foca somente nos pontos positivos, isso torna a relação entre os distribuidores muito tranquila. Se você tiver essa orientação em cima da mentalidade positiva, em cima da mentalidade construtiva, faz com que todo o ambiente seja favorável à experimentação, ao erro, ao aprendizado, e nós sabemos que o ambiente do marketing multinível, ele exige comportamento de se desafiar o tempo todo, de buscar sempre ir um pouco além dos limites, evoluir a partir do seu próprio exercício diário, da prática, de cada atividade necessária nesse negócio. As pessoas precisam ter um ambiente acolhedor. Se você for num ambiente onde as pessoas estão te olhando com um olhar de recriminação, ou estão te criticando porque você cometeu uma falha ou cometeu algum engano, você acaba se inibindo. É muito similar a esse ambiente que nós temos aqui e ao ambiente que nós temos nas universidades, nas escolas, onde você tem que focar sempre na iniciativa, sempre na determinação das pessoas, na força de vontade, no empenho. É muito mais importante do que o acerto propriamente, porque nós sabemos que se a pessoa praticar de maneira consistente, ou se ela de fato se comprometer em buscar esse aprimoramento, ela fatalmente vai aprender, ela fatalmente vai ter resultados e isso vai acabar sendo bom para todo mundo. Às vezes é um detalhezinho que parece pequeno, mas se você tiver uma equipe toda alinhada dentro desse princípio e todos buscando sempre uma linguagem positiva de ganha-ganha, nós temos um resultado muito forte na duplicação, na retenção, em todos os aspectos que nós já falamos até aqui. Em tudo que você for fazer nesse negócio, certamente a edificação vai te ajudar bastante. Além disso, nós vamos falar sobre o poder de alavancagem que existe na edificação, porque às vezes a gente pensa de maneira muito individualizada, né? Como que isso pode ser bom para mim? Às vezes não é tão claro o benefício que isso pode trazer, mas a edificação colocada de uma maneira inteligente, de maneira estratégica no seu negócio, ela tem um poder fantástico de criar um volume, criar um movimento muito positivo, onde as pessoas se apoiam, onde as pessoas se estimulam e isso acaba sendo muito enriquecedor. Nós vamos falar também sobre isso. Na verdade, a edificação ela tem um poder muito forte de emprestar credibilidade. Nós vamos entender isso ao longo da palestra de hoje. Encerrando nesse resumo, ao edificar seus downlines, você desenvolve líderes. Isso é muito importante porque
porque já existem estudos, existem livros sobre isso, sobre a questão do poder que o elogio tem no desenvolvimento das crianças, no desenvolvimento educacional. O elogio ele tem um poder muito grande de desencadear pensamentos positivos, de estimular, de incentivar. Quando nós aplicamos isso nesse negócio, com certeza existe um efeito muito mais rápido e muito mais efetivo de formação de líderes. Então, se o nosso objetivo é duplicar liderança, se o nosso objetivo é construir uma organização com milhares de líderes, nós precisamos criar, ou pelo menos aproveitar ao máximo esse ambiente positivo, esse ambiente favorável que é proporcionado pela edificação, pela cultura de edificação, porque mais importante do que você ser responsável com essa questão é você conseguir disseminar na sua equipe esse comportamento, porque aí vira uma cultura corporativa que, na verdade, apesar de você ser uma organização independente, também tem a sua cultura corporativa. A sua linhagem, a sua rede, a sua organização vai ter um determinado DNA nessa duplicação, na linguagem que utiliza, no comportamento nos eventos, e isso tudo às vezes vai estar direcionado pela sua conduta como líder, como você enxerga o negócio e como você promove os bons valores. Então tudo isso é muito importante e não é só no marketing multinível não. Se você for em qualquer grande empresa hoje, o clima organizacional é uma das coisas mais importantes, é uma das coisas mais cuidadas pelo RH de uma empresa. Você saber que as pessoas que estão trabalhando estão ali felizes, estão ali aplicadas, estão num ambiente em que tem a concorrência sim, porém essa concorrência tem que ser leal, tem que ser justa, tem que ser minimizada ao máximo para que todos trabalhem em equipe, para que todos tenham um compromisso com o resultado coletivo, que é muito mais importante do que a conquista individual de cada um. E no marketing multinível é exatamente isso que tem que acontecer. Você precisa formar um time onde as pessoas estão alinhadas com o mesmo objetivo, estão todas se apoiando, se ajudando e de maneira em que essa organização toda fale a mesma linguagem e tenha um ambiente favorável, um clima organizacional positivo que estimule as pessoas a se desenvolverem. Então hoje nós vamos falar bastante sobre isso e resumidamente edificação é cuidar dessa questão, né? E nos pequenos detalhes nós vamos falar sobre as questões que interferem nisso, que influenciam nessa edificação. Como eu disse, é um tema extremamente importante que normalmente não é tratado da forma correta. Às vezes a gente se esquece que marketing multinível é um negócio coletivo. Por mais que você tenha a sua recompensa medida por esforço individual, por metas individuais que você alcança, a maioria dessas metas, elas envolvem a sua construção em parceria com outras pessoas. Enfim, não vou entrar em detalhes de cada plano, porque as empresas têm regras diferentes, mas normalmente você precisa construir grupos fortes para então ser reconhecido como líder e ser recompensado. Na verdade, a edificação, ela vai gerar essa questão do coletivo, é justamente o cuidado que você vai ter com a dinâmica do time. Você precisa formar um time campeão, uma equipe de alto desempenho. Fala-se muito sobre isso, inclusive nós estamos vivendo a questão dos esportes, a gente vê os times que têm mais resultados, as equipes que são os campeões em todos os seus campeonatos, normalmente são aquelas que têm mais unidade, são aquelas que falam a mesma língua, onde não tem rixa interna, onde não tem disputa. É lógico que sempre existe aí uma competição natural, mas quando você consegue alinhar os objetivos da sua equipe, esse time se torna uma equipe de alto desempenho e, consequentemente, todos exercem muito melhor as suas atividades e o resultado é muito mais favorável, tá? Isso vale para as empresas, para as equipes esportivas, para a sua vida mesmo. Quando você tem, até dentro de uma família, é importante que as pessoas estejam alinhadas em cima do mesmo objetivo e compartilhem os mesmos valores e que sempre foquem no positivo, porque se você é casado, se você tem uma família e você fica sempre focando no ponto negativo do outro, com certeza isso gera uma série de atritos e vai comprometer a relação. Nós sabemos que as pessoas não são perfeitas, as pessoas são todas com características diferentes e você tem que saber lidar com essas características diferentes da melhor forma possível, extrair o que há de melhor de cada um e aquilo que não tá legal, tenta relevar, tenta melhorar, mas não é aquilo que vai interferir na relação como um todo. Os pontos positivos têm que ser muito mais fortes do que os negativos. E sem contar que também tem outro detalhe, o marketing multinível é um negócio de livre iniciativa. Se você começa a construir a sua organização num clima pesado, um clima de crítica, um clima de um ridicularizar o outro, ou de repente ficar reclamando, ou ficar fazendo fofoquinha, o que acontece como consequência? As pessoas não querem mais conviver nesse ambiente. E se elas não são obrigadas, porque elas não são empregadas, elas não vão ser penalizadas por faltar a um evento, por deixar de fazer um negócio, então elas acabam se afastando, elas não têm prazer de desenvolver a atividade.
Para que você tenha uma organização forte, com milhares de pessoas no futuro, é importante criar esse clima positivo, onde as pessoas se ajudam, todos estão felizes, todos são amigos, todos focam no positivo, porque isso se torna um ambiente atrativo. As pessoas querem continuar participando, querem continuar trazendo seus amigos, querem continuar convivendo, porque aquilo é independente do resultado numérico, dinheiro, de bônus que ele possa receber, existe um resultado social, existe um valor que ele percebe nessas relações humanas. Então isso é importante, o aspecto social do marketing multinível é muito importante, é determinante, na verdade, para que você tenha um negócio de sucesso. É natural você ver que os líderes falam que o negócio deve ser leve, deve ser divertido, deve ser um negócio prazeroso mesmo, porque senão você deixa de fazer. Se essa palestra aqui não fosse interessante, a maioria das pessoas não viriam, porque se for uma coisa chata, se for uma obrigação, a coisa começa a perder o seu objetivo. O marketing multinível tem que ser acolhedor. A sua rede, você como líder, tem que cuidar para que a sua organização seja acolhedora, porque as pessoas que estão entrando novas, elas precisam se sentir parte de um grupo positivo, de pessoas que querem o bem dela, de pessoas que estão olhando apenas para a evolução dela e não para as falhas que ela possam estar cometendo ainda. Nós sabemos que ninguém é perfeito e mesmo que a gente tenha um exercício diário de desenvolvimento, cada um vai ter sua facilidade em um determinado aspecto do negócio. De repente vai encontrar dificuldade no outro e nós temos que respeitar o tempo de cada um e entender que cada um tem os seus objetivos também. Às vezes eu quero ir mais rápido do que você e não é por isso que eu sou melhor do que você. Às vezes eu tenho mais disponibilidade de tempo, às vezes eu tive mais oportunidade cultural de aprender alguma coisa que vai ser útil num momento mais rápido do negócio, ou então eu tenho algum capital para investir, o outro não tem. Então existem diferenças entre as pessoas que vão fazer pequenas variações, porque nós sabemos que o multinível ele é acessível a qualquer pessoa e todos podem se desenvolver. Mas essas pequenas variações, elas têm que ser neutralizadas pelo clima que vai ser favorável para que todos utilizem isso de maneira favorável. O sistema tem que ser universal, o sistema tem que ser imparcial e tem que ser positivo, de modo geral. Então os eventos têm que ser positivos, os eventos têm que transmitir sensações boas, né? A amizade, o respeito deve ser estimulado nesse grupo, porque é isso que vai fazer com que todos cresçam e todos continuem acreditando no resultado final. Porque se você está entre amigos, se divertindo, compartilhando bons valores, você se sente mais estimulado até a se desafiar um pouco mais, a fazer um esforço maior. De repente você vai num evento mais tarde da noite, ou você vai no final de semana, e aquilo não vai ser um fardo que você carrega, porque o ambiente é positivo. Então você precisa criar um ambiente onde as pessoas podem confiar e se desinibir de preferência. A grande dificuldade no início de um novo distribuidor é fazer com o quebra-gelo, é fazer com que ele se desarme, que ele acredite nesse negócio e que ele acredite principalmente que você como patrocinador e a sua linha ascendente estão ali de fato para ajudá-lo e não para questioná-lo e não para explorá-lo com a questão comercial apenas e se você funciona, ótimo, se você não funciona, não interessa. As pessoas estão acostumadas com essa seleção muito agressiva do mercado tradicional e no multinível tem que ser diferente, tem que ser um negócio onde as pessoas se sentem bem, elas se desarmam, elas se desinibem e elas até revelam suas fraquezas, elas estão dispostas realmente a aprender coisas novas porque elas estão num ambiente acolhedor. E para que esse ambiente seja acolhedor, o que nós podemos fazer? A questão-chave é como construir e manter esse ambiente? O que nós podemos fazer para facilitar essas relações humanas e estimular o melhor de cada um? A resposta é uma só: edificação. Por isso que eu fiz essa introdução até um pouco longa, porque às vezes a gente fala de edificação sem contextualizar. E aí você não percebe o poder, a força desse conceito. Agora, você entendendo a necessidade de criar esse ambiente, de criar essa sinergia positiva, onde as pessoas vão estar ali somando tudo que tem de bom e tudo que é ruim, você não precisa falar, você pode deixar de lado, porque não importa. Tudo que não é importante você não precisa chamar atenção, você não precisa destacar o que é ruim, você não precisa ridicularizar um aspecto negativo do outro porque o outro falhou. Deixa de lado, vai dar força para aquela pessoa, para que ela exercite, melhore aquele aspecto e logo ela vai estar tendo resultado. É o conceito da crítica construtiva e que também tem um momento certo de fazer. Mais para frente nós teremos um módulo que fala sobre aconselhamento, é mais para o final do curso, e esse é o módulo onde vai falar sobre a crítica construtiva, mas existe a forma e a pessoa certa para fazer essas críticas. Não é qualquer um. Você não pode ficar comentando a vida dos outros, porque senão vira uma grande fofoca. Você perde até a orientação do seu próprio negócio, porque você fica se preocupando tanto com a vida dos outros e você não constrói a sua parte. O aconselhamento ele vai surgir em algum momento pelos líderes, mas você como um distribuidor que faz parte de uma equipe, é importante no ambiente coletivo, durante um evento, naquela hora em que está todo mundo ali focado numa apresentação de negócio, num treinamento para iniciantes, não é ambiente para falar de problema, não é ambiente para reclamar de nada, é um ambiente em que você tem que só falar bem das coisas e falar bem
do negócio, fala bem do plano de marketing. Então, dá um exemplo simples, quer dizer, às vezes você está num evento, começa a dar problema de ar-condicionado e as pessoas começam a desviar a atenção por causa do ar-condicionado. Mas o evento é muito mais importante que o ar-condicionado. E se você valoriza o problema, você como distribuidor ou como líder, se você fica dando muita atenção para o probleminha do ar-condicionado, o que acontece com os pequenos distribuidores, com os convidados que estão ali? Eles também começam a focalizar no problema, que na verdade é um detalhe. Não tem nada a ver com o negócio, é uma eventualidade. Pode ser corrigido, tem que ser corrigido. Então qual é o comportamento correto? É você passar a informação do problema para alguém que possa de fato resolver e pronto. Mas isso de maneira reservada, você não precisa expor o problema para resolvê-lo. E essa mentalidade de abafar os pequenos problemas e focar sempre no positivo, focar sempre na solução, é uma forma de edificação. Você está edificando o ambiente, você está edificando o evento que você está participando, e nós vamos falar sobre várias formas de edificação. Então, como nós falamos na introdução desse módulo, edificação é construir, é levantar, falar bem, é elogiar, promover, tem uma série de sinônimos que podem ser utilizados. Quando você edifica as pessoas, você acaba formando líderes, você forma pessoas que estão dispostas a evoluir, porque elas não têm mais aquela trava da vergonha. Você tem que, de alguma maneira, eliminar a vergonha dos seus downlines, porque enquanto eles tiverem vergonha de experimentar, de arriscar, eles não vão aprender nada, eles não vão se desenvolver na velocidade necessária. Para quebrar essa vergonha, ninguém pode sentir vergonha dentro do teu grupo, ninguém pode sentir vergonha dentro de um sistema de treinamento, porque as pessoas estão ali para aprender. Não tem dúvida errada, não tem dúvida que não faça sentido. Todas as dúvidas, elas devem ser tratadas com a mesma responsabilidade, porque as pessoas, elas estão vivendo fases diferentes e ninguém é obrigado a trazer conhecimento de fora. Ela tem que aprender junto, ela está aprendendo no meio do processo, enquanto ela desenvolve essa atividade. Então, o que você vai edificar? Você vai edificar a empresa, você vai edificar os produtos, o plano de marketing, você vai valorizar cada detalhe. Essa empresa é fantástica por causa disso. Eu não gosto da empresa por causa daquele detalhe. É um direito seu, de repente, não concordar com determinado detalhe, mas aquilo ali é individual seu. Então, o que acontece? Quando você está focando no probleminha, na dificuldade que tem na empresa, ou numa dificuldade que aconteceu por causa de um evento, ou o líder que cometeu determinada falha, se você focaliza aquilo, amplifica aquilo, coloca uma lupa em cima do problema, o que vai acabar acontecendo? Você está aumentando o problema. Quando de repente você pode focar no positivo. É aquela história do copo meio vazio e meio cheio. Se você focar para um copo meio vazio, você está sempre olhando para o lado negativo das coisas, você está sempre criticando, você está sempre com aquela visão amarga da vida, das coisas, e isso tem que ser eliminado completamente do marketing multinível. A pessoa que não dá certo no marketing multinível, em primeiro lugar, é a pessoa baixo astral, aquela pessoa que só fala de coisa negativa. Essa não vai dar certo nunca no marketing multinível. Na verdade, ela nunca vai dar certo em nada de empreendedorismo. Ela não tem condição de construir nada, ela tem uma mentalidade destruidora, né? Onde ela está falando mal do outro, ela está criticando, ela está criando problema. Então essa pessoa não constrói, ela destrói. E isso é o contrário da edificação. Quando nós falamos de edificação, é você mudar esse comportamento e cuidar de maneira profissional dessa questão. Quanto mais você elogiar as coisas que estão acontecendo relacionadas ao seu negócio, as pessoas que estão envolvidas no seu time, as pessoas que podem contribuir com você, as pessoas que estão se esforçando, as pessoas que estão te apoiando, você tem que ser grato, você tem que reconhecer as pessoas que estão tendo sucesso, você precisa agradecer o apoio dos seus líderes, você precisa promover as qualidades dos seus downlines, você precisa ter esse comportamento de falar sempre bem do que você pode falar. Tudo que você puder falar, focaliza no positivo. Ah, mas isso parece uma bobagem, eu vou ficar elogiando coisas que eu não preciso elogiar. Não é para você ser mentiroso. Aqui o objetivo é que você tenha uma outra mentalidade. O paradigma é que tem que mudar. Não é que você vai elogiar o problema, né? O ar-condicionado deu defeito, que lindo. Não é esse o objetivo. Só que você não precisa valorizar esse aspecto. Você tem que falar, puxa, que pena que o ar-condicionado não funcionou, mas o evento tá maravilhoso por causa disso, vamos lá. No próximo evento o ar-condicionado vai estar incrível, mas vamos focar naquilo que é o objetivo nosso, no objetivo coletivo, aquilo que vai nos ajudar a crescer. Se nós focarmos em algo que vai nos ajudar a decrescer, nós estamos plantando a nossa própria desgraça. Não vai dar certo, o negócio não vai evoluir, porque nós estamos contribuindo para isso, nós estamos remando contra. Se você quer construir, se você quer crescer, tem que focar no positivo o tempo todo. A edificação tem a ver com elogiar, agradecer, ressaltar o positivo. Princípio, tudo de bom, nada de ruim. Você não precisa enfatizar nada que esteja errado, porque isso vai ser corrigido. A mentalidade do líder é assim, puxa, existe ali uma falha, ótimo, então vamos submeter a quem possa corrigir aquilo, ótimo, vai ser corrigido. Ah, não pode corrigir? Então tá
ótimo também, a gente vai fazer assim mesmo, nós vamos crescer assim mesmo, isso não vai nos impedir de conquistar nossos objetivos. É lógico que existem limites para isso, tem coisas que são cruciais que precisam ser resolvidas, mas às vezes existe a hora certa, o momento certo, a pessoa certa para resolver. Não adianta você ficar reclamando ou criticando ou chorando pelo leite derramado. Fulano saiu do negócio. Que pena, paciência, acontece. Infelizmente ele saiu do negócio, mas vamos lá, com as pessoas que estão aqui nós vamos crescer e vai todo mundo ter muito sucesso. O objetivo é esse, o crescimento, a expansão, é isso que tem que estar na cabeça do líder de multinível o tempo todo. Mas a edificação também tem muito a ver com educação, com gentileza, respeito, companheirismo, entusiasmo, uma série de valores positivos que às vezes a gente deixa de lado no nosso dia a dia, mas que nunca saem de moda, né? Se você está num ambiente coletivo, compartilhando com outras pessoas os mesmos recursos, as mesmas experiências, o que custa você ser uma pessoa mais amigável, ser uma pessoa mais simpática, ser uma pessoa mais positiva no ambiente? Vou dar um exemplo simples. Você está numa apresentação de negócio da sua empresa e de repente chega o convidado de alguém que é de outra rede. E aquele convidado chega e faz uma pergunta. O que custa você ajudar aquele convidado a encontrar o patrocinador dele ou de repente orientar ele a entrar na sala ou como que ele deve conduzir? O que custa você ser simpático com aquela pessoa, dar uma boa noite, um sorriso? Não custa nada. Você está sendo gentil, você está sendo educado, você está sendo receptivo. E se você tem esse comportamento, de repente esse líder da outra rede que patrocinou essa pessoa, ele vai ter o mesmo comportamento com o seu grupo. Ele vai de repente receber o seu convidado tão bem quanto você fez. E aí de repente você vai falar, puxa, mas ele não faz isso por mim. Paciência, não vamos ficar levando isso como uma questão pessoal. Se ele não faz, o problema é dele, ele está num estágio evolutivo inferior, ele vai aprender. O fato é que você tem que policiar as suas atitudes. Você tem que ser um bom líder, um bom exemplo, um bom amigo, um bom companheiro de negócio, um bom parceiro de negócio, porque isso vai contribuir para você ser uma pessoa mais atrativa, uma pessoa que as pessoas querem estar junto, que as pessoas querem trocar experiências. Isso naturalmente vai reverter em resultado para você. Não sei se é hoje, não sei se é amanhã, daqui a um ano, mas se você tiver um comportamento permanente de uma pessoa positiva, uma pessoa simpática, uma pessoa autoastral, gentil, educada, certamente você vai ter muito mais possibilidades de crescer nesse ambiente que é coletivo. Então, no marketing multinível, uma regra básica é multiplicar o que é bom e abafar o que é ruim. Você não precisa falar mal do outro. Ah, o outro lá cometeu uma falta grave de não sei o quê. Fala com o seu líder, conversa com as pessoas que são responsáveis por isso e pronto, esquece. Não é para você ficar remoendo o problema. Às vezes você vê alguém que perde mais tempo procurando os defeitos dos outros do que desenvolvendo suas próprias habilidades, do que corrigindo suas próprias falhas. Quando você tem esse olhar mais voltado para o defeito do outro, significa que você não é humilde. Significa que você precisa exercitar esse lado. Quando nós criticamos demais as imperfeições dos outros, indiretamente nós estamos enviando a mensagem de que nós acreditamos que nós somos perfeitos. Isso é um grande erro. É um erro básico para alguém que quer desenvolver um negócio de marketing multinível ou em qualquer coisa na sua vida. Você precisa ter a mentalidade humilde de entender que você é humano, você erra e ele também erra. E que você está fazendo um esforço danado para se desenvolver e ele também vai se esforçar. Se ele não parece estar se esforçando, paciência, tomara que um dia ele se esforce. Não é você que tem que ficar criticando, falando mal, fazendo fofoca, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Então edificar tem a ver com esse comportamento permanente de falar bem dos outros, falar do que é bom. Nós já falamos sobre duplicação, e alguns de vocês já completaram o treinamento, e a duplicação nós vimos que ela pode ser positiva ou negativa, porque se você duplica uma matriz positiva, isso vai gerar um impacto em cadeia, que vai duplicar valores positivos, atitudes positivas. Por outro lado, se você é mesquinho, se você critica os outros, se você fala mal, se você faz fofoca, se você critica, se você valoriza as imperfeições, o que vai acabar duplicando na sua rede? Se você é baixo astral, quem é que você vai atrair para a sua rede? Talvez todas as pessoas que entrem no seu grupo, elas sejam iguais à sociedade em geral. Um grupo é positivo, outro grupo é negativo. Mas quem é que vai ficar do seu lado se você só fala de coisa negativa? Vai ser aquele cara que também só gosta de falar de coisa negativa. Uma pessoa com uma mentalidade diferente, mais evoluída, ela vai ficar do seu lado e ela não vai aguentar ficar uma semana com você. Porque ela vai ver, puxa, essa pessoa aí só fala mal dos outros, essa pessoa só faz intriga, então eu não quero participar desse grupo, esse grupo é muito ruim. E aí você afasta as pessoas boas e fica com as pessoas ruins. O que você emite de vibração positiva vai atrair pessoas positivas. E a mesma coisa vai acontecer com o negativo. Tudo que vocês devem ter visto aí do segredo, existe a lei da atração. E isso precisa ser respeitado não apenas pela questão positiva, mas também a questão negativa. Ela tem efeito. Portanto, a edificação, ela traz como conceito fundamental você eliminar o negativo de uma vez por todas e só falar do positivo e falar exaustivamente dos aspectos positivos. Nunca perca uma oportunidade
oportunidade de elogiar alguém. Se o teu distribuidor deu um passo de sucesso, você tem que valorizar muito aquilo. O simples fato daquela pessoa ter se desafiado a fazer uma apresentação de negócio, mesmo que ela não tenha patrocinado ninguém, ou fez uma demonstração de produto, não vendeu nada, não importa, parabéns, ela fez o que tinha que ser feito. Se o resultado ainda não foi o adequado, isso vai ser aprimorado, isso vai ser exercitado, não importa. Mas a atitude que ela teve foi muito positiva. Então, a gente tem que ter essa mentalidade positiva. Outro princípio fundamental é que todos estão em evolução contínua. Se você sabe que todos estão evoluindo, é importante valorizar isso em cada momento. Não foque na metade do copo vazia, valorize a metade cheia. Assim, às vezes parece bobagem para quem está chegando, né? Alguns de vocês devem ser novos no marketing multinível, e às vezes vocês vão num evento e vocês veem todo mundo sorridente, todo mundo alto astral, todo mundo positivo, e talvez dê uma mensagem de que aquilo ali não é natural, aquilo ali é forjado, aquilo ali é ensaiado. Algumas pessoas têm essa percepção, e é natural que aconteça porque é diferente de todos os ambientes que nós convivemos. Quando nós estamos num ambiente totalmente positivo, parece que é um outro mundo, porque no dia a dia, o que nós encontramos nas empresas, no clube, na padaria, em qualquer lugar que nós vamos? A gente só encontra as pessoas com fisionomia fechada, as pessoas muito individualistas, as pessoas criticando, falando mal do governo, falando mal do chefe, falando mal da mulher, falando mal do marido. Isso a gente vê o tempo todo acontecer. É um comportamento padrão da sociedade a falar mal. É o contrário da edificação. É a destruição. E isso é o que é promovido exaustivamente na nossa sociedade. Então, quando você pega um convidado que está acostumado com esse ambiente, onde ele é massacrado por todas as mensagens negativas, e você coloca ele num ambiente onde as pessoas estão promovendo, elogiando, estão falando bem um dos outros, estão falando só mensagem positiva, edificando a empresa, edificando o plano de marketing, parece que é tudo perfeito. Aí você fala, puxa, isso aqui é muito artificial. Mas, independente de você ter essa percepção, se você for uma pessoa que está minimamente disposta a mudar de vida, a crescer, a construir, você vai achar estranho aquilo ali. Você vai falar, puxa, que legal esse ambiente. Que equipe bacana, que todo mundo se ajuda, todo mundo se apoia, todo mundo se elogia. Eu quero participar disso. Então as pessoas boas, elas, mesmo achando um pouco esquisito tudo aquilo que está acontecendo, elas têm uma visão positiva. Elas falam, que legal, eu acho que esse ambiente aqui é bom, é para mim. Por outro lado, uma pessoa que é baixo astral, ou ela se adapta e ela muda o comportamento dela, ou ela acaba sendo expelida do processo. Se a tua equipe está bem alinhada nessa questão da edificação, se está todo mundo só falando de positivo, alguém vem falar de negativo com você e você fala para ele, isso aqui eu prefiro não comentar. Alguém vem falar com você mal de outro. Você fala assim, não tenho nada a ver, aquela pessoa lá, eu acho que ela deve ter um motivo dela, enfim, mas o meu foco é fazer o negócio crescer, o meu foco é fazer esse evento ser um sucesso, e aí você desvia do assunto negativo e logo em seguida você já coloca um assunto positivo. O que acontece com aquela pessoa que está criticando? Ela vai se sentir deslocada, ou ela vai se adaptar a ter uma mentalidade positiva, ou ela vai sair do grupo, ela não vai se sentir bem nesse grupo. Em última instância é o que você quer fazer uma seleção natural, ninguém quer um baixo astral na equipe, e você pode ver aí nas empresas a mesma coisa. Você acha que o funcionário, um é promovido, o outro não é promovido ou é demitido. Será que é só a questão técnica do profissionalismo ou tem a questão também do coletivo, de como que essa pessoa se relaciona com os outros, como é que é o comportamento dela em grupo? Com certeza hoje o fator determinante para você ser mandado embora ou você ser contratado é a sua habilidade interpessoal, é como que as pessoas enxergam esse relacionamento com você. Portanto, a edificação é básica em tudo. No nosso negócio ela é essencial. Os defeitos existem, mas não adianta focar neles. O que você precisa fazer tudo está sempre ótimo. Se alguém falar qualquer coisa, olha, ótimo, deu errado, ótimo, vamos em frente. Fiz uma reunião e eu convidei 20 pessoas e só apareceram 2. Ótimo, apareceram 2. É questão de olhar para a metade cheia. Você não vai olhar para a metade vazia, você vai olhar para a metade cheia. É lógico que você vai analisar os números e você vai ver, puxa, se eu convidei 20 e só vieram 2, eu posso aprimorar isso. O meu objetivo no próximo evento é convidar 20 e aparecerem 5. Já melhora. Então o seu objetivo tem que ser sempre buscar a melhoria contínua. Mas isso não significa que você tem que se lamentar pelas pequenas perdas que vão acontecer pelo caminho. No livro, no programa Multinível Explosivo, lá no final, onde eu falo sobre a minha história, como que eu conheci o marketing multinível e como que eu fui introduzido nesse ambiente, e eu tive muita sorte porque os meus patrocinadores, eles eram fantásticos, eles eram mestres nessa questão de edificação, de duplicação. Eu tive a melhor escola do mundo com 10 minutos do primeiro tempo. Eu não sabia tecnicamente nada daquilo que estava acontecendo, mas eu me permiti me envolver naquele ambiente que era muito positivo
positivo e muito favorável ao desenvolvimento. Por isso a minha transformação como empreendedor foi muito rápida. Eu era uma negação antes, eu nunca tinha feito nenhum negócio, eu era muito jovem e de repente, um mês depois, eu já estava com uma característica de liderança bem aflorada, bem desenvolvida. Por quê? Durante aquele primeiro mês, eu tive uma imersão em valores positivos, em estratégias de negócio positivas, em formas de construir, de edificar a liderança. Aquilo me fez muito bem. Quando eu tive essa experiência lá atrás, era muito engraçado, porque a gente às vezes ia fazer uma reunião e a reunião não aparecia nenhum convidado. Imagina você se deslocar, eu conto essa história no final do livro, eu fui fazer uma apresentação do outro lado da cidade, eu morava no Rio de Janeiro, fui fazer uma palestra do outro lado da cidade. Peguei chuva, peguei estrada, não sabia nem dirigir direito, tinha acabado de tirar a minha carta, e quando eu cheguei lá, os convidados não tinham aparecido. Qual foi a mentalidade? A mentalidade foi de fazer um treinamento rápido com aquele distribuidor, aquele downline meu, que não teve facilidade de convidar. Conversamos um pouco, trocamos ideias, passei mais algumas instruções, agendamos a próxima reunião. Então naquela reunião eu tive dificuldade, não apareceu nenhum convidado, fiz o treinamento pro meu distribuidor e ótimo, voltei e vamos continuar. No dia seguinte estava fazendo reunião de novo. A mentalidade tem que ser de explorar o que há de positivo em cada situação. Se eu não tive a oportunidade de patrocinar ninguém naquela noite, pelo menos eu tive a oportunidade de treinar o meu distribuidor. Pelo menos eu mostrei para ele a atitude. Eu ensinei ele como reagir numa situação adversa. Com certeza eu passei para ele uma mensagem de liderança, porque ele percebeu que eu estive ali na casa dele para ajudá-lo a desenvolver um negócio e que apesar da dificuldade que nós enfrentamos, eu não deixei que aquilo atrapalhasse, que aquilo roubasse meus sonhos. Eu continuei focado na solução, focado no objetivo coletivo, desenvolver ele e desenvolver um grupo de sucesso. O que eu tô querendo enfatizar é, você convidou uma pessoa, aquela pessoa não apareceu no evento, ou ela tá dando desculpa, ela não quer fazer um negócio, ótimo, bola pra frente, vamos buscar o próximo. Então tudo que for negativo, você passa por cima, você desvia, você ultrapassa, não pode se paralisar diante de um desafio ou diante de uma negação. É que nem você vai vender um produto para um cliente, o cliente fala que não quer e você para de oferecer. Não, você tem que continuar fazendo, porque é isso que vai construir o seu negócio. E essa mentalidade, ela é contagiante. No momento em que você começa a edificar as pessoas, elogiar o que é bom, eliminar o que é crítica, eliminar o que é problema, a energia que começa a circular na sua equipe é maravilhosa. Você começa a ter uma equipe de alto desempenho porque as pessoas se tornam muito mais colaborativas, as pessoas começam a arriscar um pouco mais, a mostrar mais os seus valores, as suas capacidades, porque elas não têm medo de serem recriminadas, de serem criticadas por aquilo que elas estão fazendo. Então o desenvolvimento acontece muito mais rápido. Não existem problemas, existem algumas regras básicas no marketing multinível. Eu vou falar algumas aqui. Primeiro, não existe problema, tá tudo sempre ótimo. Não existe problema, são desafios, são situações que você precisa contornar, você precisa lidar, precisa superar, mas não existe problema. O problema existia antes de você conhecer o marketing multinível. Agora, a partir do momento que você tem o marketing multinível, você tem uma escola de liderança que pode te ensinar uma série de valores positivos, isso significa que você pode evoluir, você pode se desenvolver, você pode aprender. Não existem defeitos, as pessoas não têm defeito. Quando você patrocina alguém, ela tem características, de repente são características que você não concorda ou que você não gosta. De repente são características que não são muito adequadas para um ambiente, para um momento, mas você pode relevar. Você tem que focar naquilo que a pessoa está fazendo para melhorar. Então vamos supor, uma pessoa chega mal vestida numa reunião. Você sabe que a reunião ela tem um nível X de participação. Como é que você vai lidar com aquela situação? Você pode conversar com ela no canto. De repente, se for um convidado, você não vai nem influenciar nessa questão. Se for um distribuidor novo, você puxa ele no canto, explica para ele que é importante ele estar ali, mas você não expulsa ele da reunião. Você tem que tratar ele bem, porque é a forma de ensinar. Nosso objetivo é ensinar as pessoas. É que nem você tem um filho que comete uma besteira, faz uma bobagem, e você está educando. Se você está num processo educacional, você tem que relevar certas imperfeições, porque você precisa valorizar o que está certo, o que está sendo construtivo. Quando as pessoas entendem e aplicam essa filosofia, temos um ambiente favorável ao crescimento. Todas as pessoas começam a ter um comportamento muito mais positivo, muito mais favorável. Um acaba somando no outro, gera uma sinergia muito positiva. E quando você desenvolve o hábito de edificar, coisas inacreditáveis começam a acontecer, porque às vezes aquela pessoa que não tinha habilidades, você achava que aquela pessoa não tinha habilidades, na verdade ela era uma pessoa retraída, ela era uma pessoa que tinha uma baixa autoestima, ela tinha problemas porque no ambiente da vida dela, da educação dela, do trabalho onde ela se desenvolvia, ela tinha dificuldades, ela não conseguia mostrar os seus talentos, ela nem exercitou isso, não teve a oportunidade de desenvolver nem de mostrar o que ela era capaz de fazer. E quando você coloca ela num ambiente onde todo mundo está sempre estimulando o lado bom delas, todo mundo falando, você vai lá, consegue, vai lá, experimenta que você é capaz, você pode aprender a vender, você pode aprender a recrutar, você pode aprender a falar em público, você pode ser um líder, você pode se tornar diamante, você pode se tornar presidente. E se ela está nessa mentalidade o tempo todo positiva e ela vê
que um tá sempre elogiando o outro, ela tá vendo, ela observa o que tá acontecendo entre os outros. E aí ela começa a perceber, puxa, será que eu posso mesmo? E aí quando ela começa a acreditar, de fato, que ela tem espaço para mostrar o talento dela, para se desenvolver, o que acontece é maravilhoso, porque essa pessoa começa a revelar esses talentos de uma maneira inacreditável. E não precisa ir muito longe. Se ela dá 2 passos positivos, se ela desenvolve poucas habilidades que seja e ela percebe essa evolução, nunca mais essa pessoa abandona um negócio, essa pessoa fica maravilhada, essa pessoa fica apaixonada pelo negócio, porque ela encontra uma alternativa para mudar de vida de fato, onde ela vai ser respeitada, onde ela vai ser valorizada. Quantas pessoas nós conhecemos no marketing multinível que hoje são diamantes, são presidentes, e que antes de conhecer esse negócio, ocupavam funções pequenas na sociedade, eram pessoas que tinham empregos que às vezes são até discriminados, pessoas que trabalhavam até em situações de risco, pessoas insalubres, né? Eram pessoas que não tinham oportunidade nenhuma, perspectiva nenhuma de mudança. De repente, o que aconteceu de tão mágico no marketing multinível para essas pessoas deixarem aflorar esse talento, desenvolver esse talento que de repente parece que surgiu do nada? Foi um ambiente positivo, foi um ambiente da edificação que fez com que essas pessoas descobrissem o verdadeiro valor que elas tinham dentro delas. E isso é maravilhoso, é isso que faz com que há 15 anos eu acorde todos os dias pensando nesse negócio, em como desenvolver esse negócio, em como ajudar isso a crescer no Brasil e no mundo. Porque é uma coisa fantástica. O que aconteceu na minha vida e o que aconteceu na vida de pessoas próximas que eu convivi, que eu acompanhei, é maravilhoso. Isso tudo é fruto da edificação, é fruto de um ambiente acolhedor, um ambiente em que foca no positivo, em que promove os bons valores, em que estimula, contagia as pessoas para o lado bom, direciona as pessoas para as metas que vão fazer elas se desenvolver passo a passo. Então, quando você desenvolve esse hábito, você se torna uma pessoa melhor. Então, o que você vai fazer para que isso aconteça? Existem algumas mensagens básicas. Edificar o seu patrocinador. Por exemplo, você entrou com uma pessoa que não tinha muita experiência. Mas não importa, essa pessoa, mesmo que ela saiba pouco, ou não saiba nada, ou mesmo que essa pessoa nem queira desenvolver um negócio, o que você ganha criticando as atitudes do seu patrocinador? Você não ganha nada. Então, o que você vai fazer? Elogie aquilo que você pode. Tecnicamente, aquela pessoa é uma negação. Ela não sabe nada do negócio. Então, nem cita isso. Você elogia que aquela pessoa é simpática, aquela pessoa é muito bacana, aquela pessoa te ofereceu uma oportunidade, você é agradecido a ela pro resto da sua vida, aquela pessoa te abriu portas, ela é uma pessoa simpática, uma pessoa... Você vai elogiar, tá bem vestida, uma pessoa, não sei, elogie o que você puder, mas não foque no negativo. Se ela cometeu uma falta, ignore, promova o seu patrocinador sempre. Mas eu não gosto do meu patrocinador, tá errado, você tem que edificar o seu patrocinador, porque ele te deu uma oportunidade. Se não fosse ele, talvez você não tivesse a condição de desenvolver esse negócio e de mudar a sua vida. Então seja sempre grato à pessoa que te trouxe a oportunidade. E se ela desistir do negócio, paciência, seja grato por ela ter te dado a oportunidade. De repente você vai ter um pensamento, puxa, que pena que aquele meu patrocinador saiu, mas eu gosto dele assim mesmo, porque foi por causa dele que eu desenvolvi esse negócio. A gratidão sincera, ela vai fazer muita diferença. Isso vai acontecer em duplicação na sua rede também. As pessoas do seu grupo vão ser gratas a você. E isso é muito positivo, o efeito que isso dá na rede. Outra coisa, edifique sua linha ascendente. Todos os seus líderes ascendentes são todos fantásticos. É natural que um ou outro você tenha um envolvimento maior, você tenha uma admiração maior por um ou outro comportamento, por uma empatia que você desenvolve com ele. Natural, você pode ter um patrocinador que você se comunica com mais frequência, que você se inspira para desenvolver o seu negócio, mas todos eles devem ser valorizados. Todos eles têm uma participação direta e importante no seu desenvolvimento, porque se não fossem eles, talvez você não estivesse no negócio. Edifique o sistema da sua empresa, o sistema da sua liderança, tudo é maravilhoso, o evento é maravilhoso, a convenção é maravilhosa, a ferramenta que a gente tem para usar é maravilhosa, tudo é ótimo, tudo é maravilhoso, tudo é incrível, porque isso vai fazer com que o seu grupo tenha o mesmo comportamento. E parece que não, mas todo mundo tendo essa mentalidade faz com que as pessoas se apliquem mais, sejam mais focadas na ação positiva, na ação construtiva. Edifique a sua empresa, como eu falei, se tiver alguma dificuldade operacional, releve isso, passe para o seu líder, passe para o executivo da empresa que pode resolver, mas não fique criticando a empresa por causa de um outro detalhe. O que vai fazer o seu negócio crescer é focar no positivo. Edifique os produtos, os serviços da sua empresa, tá tudo sempre ótimo. Edifique o seu plano de marketing. O plano da outra companhia é melhor. Não, não é melhor. O plano da outra companhia é muito bom também, mas o meu é excelente. O nosso é fantástico. Você precisa defender o seu negócio, defender os seus produtos com muito amor, porque se você não tiver esse sentimento sincero pela oportunidade que você desenvolve, pela oportunidade que você promove, alguma coisa está muito errada. Você precisa acreditar
naquilo que você está fazendo para que você consiga inspirar os outros a fazerem também. Então o seu plano de marketing é o melhor de todos. Até porque isso é uma verdade, tá? Eu que tenho 15 anos de experiência na indústria, vou te falar, não existe uma empresa melhor do que as outras, não existe um produto melhor que os outros. Existem muitas empresas boas, muitos produtos bons e existe cada pessoa adaptada melhor a um negócio. E mesmo que você esteja numa oportunidade que você acredita que é nova, enfim, você não sabe o que vai dar, se você apostou nessa oportunidade, ela é a melhor. Você tem que abraçar isso com unhas e dentes. Ou você vai mergulhar de cabeça para fazer esse negócio de maneira séria, ou se você ficar olhando pro lado, criticando, querendo o tempo todo fazer esse tipo de comparação, esse tipo de picuinha, você vai ficar rodando em círculos e não vai construir nada. Eu não conheço um líder de marketing de rede que não seja apaixonado pela empresa que desenvolve. Então isso é básico. Você precisa edificar a sua empresa, edificar seus produtos, porque isso vai fazer com que você tenha sucesso. Edifique também a indústria de multinível. Fico muito feliz de ver o curso começando a pegar. Vocês aqui são representantes de várias empresas diferentes e nós estamos construindo um ambiente acolhedor, um ambiente onde as pessoas se respeitam. O mais importante, porque além da tua empresa ser promovida, você tem que edificar o marketing multinível no Brasil, você tem que edificar o marketing multinível no mundo. Existe muita gente falando bobagem sobre marketing multinível por aí, e se eles estão falando é porque na cabeça de todo mundo, às vezes existe uma empresa boa e o resto tudo é ruim. E a gente tem que ter uma mentalidade diferente. Existem várias empresas boas, ótimo. Eu sou amigo do diamante da outra empresa, eu sou amigo do presidente da outra empresa, eu aprendo junto com as pessoas porque o marketing multinível é um só. Existe uma ou outra característica de negócio diferente, mas os valores que nós estamos promovendo aqui são iguais para todos. Todos aqui têm sonhos, todos merecem ter o máximo possível resultado. Então não é justo que você, para ter sucesso no seu negócio, critique o negócio do outro. Não é correto e não tem nada a ver com edificação. E, lógico, você não vai ficar promovendo a empresa A, B ou C. Promova a sua empresa, mas se alguém vier perguntar para você sobre uma outra empresa, você fala, olha, pelo que eu sei é uma empresa ótima, só que eu desenvolvo essa por causa disso, disso, disso. Você não precisa criticar outra para promover a sua. Você não precisa criticar outro líder para promover o seu. É uma mentalidade diferente. Você pode falar, olha, é ótimo, mas o meu eu gosto mais por causa disso, disso, disso. E se você tiver argumentos sólidos, se você de fato gostar do seu negócio, tranquilo, você consegue fazer isso sem maiores problemas. Edifique os outros líderes da sua empresa, reconhecer alguém que atingiu um nível novo. Às vezes a gente fica com aquela inveja, puxa, o meu crescimento tá mais devagar, e aquele lá foi reconhecido, ele entrou depois de mim, ele já tá com um PIN maior que o meu, e a gente começa a cultivar esse sentimento mesquinho, essa coisa ruim. Isso só vai fazer mal pra você e pro seu grupo. Agora, se você for o primeiro a bater palma, o primeiro a cumprimentar a pessoa pela meta que ela atingiu, o que vai acontecer com os distribuidores das outras equipes, da sua própria equipe? Eles vão ver que esse é o comportamento correto, e quando você for reconhecido, vai estar todo mundo batendo palma pra você. O sentido da edificação, ele é global. Você tem que edificar tudo que tem a ver com o seu negócio, que vai fazer o seu negócio se desenvolver. Edifique seus downlines comprometidos, apresente eles para os seus ascendentes, fale para ele, puxa, olha só, patrocinei esse novo distribuidor, ele está super interessado, ele é uma pessoa que tem uma experiência no mercado tradicional assim, assim, assado, mas ele está disposto a desenvolver um negócio sério aqui com a gente, ele é um cara extremamente responsável, comprometido, disciplinado. Aí você vai puxar alguma coisa que você pode elogiar. Você não vai elogiar que ele é um super vendedor se ele não é, mas você vai dizer para ele que ele é um cara incrível, porque isso vai fazer com que ele se sinta muito mais acolhido, e isso vai fazer com que ele participe mais, ele se comprometa mais. Edifique também seus crossline, as pessoas que são das outras linhas. Ele não é do seu grupo, você não vai ganhar bônus com ele, não tem problema, mas ele é um cara muito legal, ele convive com você no mesmo evento, ele pode fazer aquela troca de repente, receber bem os seus convidados enquanto você recebe bem os convidados dele, e você sabe que no momento de dificuldade, de repente você pode contar com o apoio dele, e se você cria esse ambiente de camaradagem, de fato isso acontece. É lógico que você não vai compartilhar estratégia com o crossline. A estratégia você desenvolve com a sua linha ascendente. Porém, nada impede que você compartilhe uma questão ali operacional do evento. Vai pegar um copo d'água, pega pro seu amigo da outra rede, não tem problema nenhum. Você pode ser gentil. O ambiente de gentileza vai fazer com que todo mundo cresça de maneira muito mais próspera. Então valorize cada aspecto positivo, agradeça por ele, agradeça pela ajuda que você tem dos ascendentes, agradeça pela participação, de repente ajuda que um crossline, alguém de outro grupo tá oferecendo a você. E se não der para edificar, pelo menos não critique. Vamos supor que você tem aquela pessoa que convive com você e que ela não tem nenhuma qualidade. Isso é impossível, mas vamos supor que tem aquela pessoa que só causa problema. Se você não pode elogiá-la, não critique. Simplesmente ignore. Não precisa chamar atenção pro problema. Se aquela pessoa está causando uma certa confusão, ignore. Foque no outro que é positivo e você vai fazer o seu evento ter muito mais sucesso. Elogie cada progresso dos seus liderados, eles vão querer fazer mais. Quando você edifica o seu downline, você fala, puxa, parabéns, você fez uma reunião excelente na sua casa. Puxa, você se esforçou ao máximo, você está dedicado, você está fazendo por merecer. Ela se sente muito mais forte, muito mais poderosa para seguir adiante. Isso é encorajar as pessoas. Isso é necessário. Você precisa alimentar as pessoas com esse sentimento bom. E isso tudo que eu tô falando tem a ver com amor. Você tem que gostar
gostar das pessoas, né? Você tem que desejar o bem das pessoas, independente do seu resultado. E isso vai fazer uma diferença muito grande. Promova o próximo evento com toda a sua energia. O próximo evento vai ser maravilhoso, o convidado VIP vai ser incrível, o nosso palestrante sensacional, a empresa vai apresentar uma novidade espetacular. É lógico que você não vai inventar, não pode inventar, mas se você sabe que vai ter um palestrante X, você pode encontrar as qualidades daquele palestrante e promover, você pode edificar aquele palestrante. Se você tem um evento com uma característica específica, você pode promover, vai ter lançamento de produto, é um evento num hotel bacana, não importa, você tem que promover, porque isso vai fazer com que as pessoas queiram participar. Isso é edificação também. Não é inventar, é mudar a percepção. A edificação tem um incrível poder de alavancagem. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês que é crucial. Ele vai ser explicado mais em detalhes ao longo do curso, vocês vão receber as lições por e-mail, mas a edificação ela tem um poder inacreditável. Pensa no seguinte, você quando vai falar com um convidado amigo seu, da sua lista quente, você acha que ele vai acreditar em tudo que você fala? Você tem muita credibilidade com aquela pessoa? Talvez você até tenha uma credibilidade, porque aquela pessoa sabe que você é uma pessoa séria, uma pessoa responsável, é uma pessoa determinada. De repente você passa a ter uma boa impressão para os seus amigos. Mas mesmo que você passe a melhor das impressões, ele já te conhece há muito tempo e ele sabe que você acabou de entrar no negócio. Então, ele não vai valorizar um negócio por sua causa. De repente, você vai convidar ele para um evento, ele não vai fazer muito esforço para participar, porque ele sabe que você está ali o tempo todo do lado dele. Se não for nesse evento, ele vai no próximo. Agora, se você chega para o seu amigo e fala assim, Zezinho, eu quero te apresentar o meu patrocinador, eu quero te apresentar um empresário de sucesso, é o João, ele está desenvolvendo uma atividade profissional com grande sucesso e ele vai estar essa semana na nossa cidade, no hotel tal horário, eu faço questão de apresentar para ele porque ele é um cara sensacional. O que você fez? Você está edificando o palestrante, você está edificando o seu patrocinador, o seu líder que vai participar daquele evento. O seu convidado, ele não vai lá naquele evento por sua causa, ele vai por causa do João que você está edificando. Percebe? Então você usa como uma alavanca para fazer o teu convidado ter interesse em participar lá. E aí quando você chega lá no evento, você pega o seu convidado, você apresenta para o João, fala assim, João, olha só, o José, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, é um grande profissional, eu tô trazendo ele aqui para integrar a nossa equipe, eu falei para ele que você é um profissional exemplar, você já tá tendo muito sucesso, gostaria de te apresentar. O que o líder faz? Ele chega pro José e fala assim, José, seja bem-vindo ao nosso grupo, ao nosso time, a nossa equipe é incrível, tá vivendo um momento fantástico, nós estamos aí numa grande expansão, que bom que você chegou agora e sorte a sua que você foi convidado pelo Flávio. Vamos supor que o patrocinador, o que convidou é o Flávio. Então ele promove, o líder promove o distribuidor que convidou e fala assim, puxa, o Flávio é um profissional também novo na nossa empresa, mas está fazendo um desempenho incrível, ele está iniciando um trabalho bastante focado e você tem sorte de fazer parte da equipe dele. Tenho todo o interesse em apoiar o grupo de vocês, nós vamos desenvolver esse negócio juntos e vai ser um sucesso. O que aconteceu aí? O João, o líder, promoveu o downline, o Flávio, e o José, que é convidado do Flávio, vai pensar assim, puxa, eu não sabia que o Flávio estava envolvido num negócio tão bacana e não sabia que ele estava sendo tão valorizado assim. De repente, a gente conhece as pessoas sem saber. Então, o que acontece? Ele começa a escutar os conselhos do Flávio com muito mais atenção, porque ele tem credibilidade emprestada. O líder emprestou essa credibilidade pro downline. E isso é muito forte, porque ao mesmo tempo, o que acontece com o Flávio? O Flávio pensa assim, nossa, o João gosta muito de mim, ele quer realmente me ajudar, ele é um líder incrível, e que responsabilidade agora, porque eu tenho que ajudar o José a ser iniciado nesse negócio da melhor forma possível. Percebe? Vira uma relação ganha-ganha em que todo mundo se elogiou, todo mundo se valorizou e, de certa maneira, todo mundo forçou esse desenvolvimento mais acelerado. E com certeza aquele convidado está muito mais inclinado a entrar no negócio e entrar com o pé direito, com a mentalidade correta, do que se ele tivesse sido apresentado ao negócio de uma maneira informal pelo próprio amigo. Então esse processo a gente chama de ABC, ele é explicado em detalhes no livro, né, do programa Multinível Explosivo, e isso é muito forte. E nada mais é do que uma forma de aplicar a edificação, o conceito do elogio, o poder do elogio no seu negócio. O downline tem que elogiar o upline e o upline tem que devolver esse elogio para o downline. Isso faz com que a rede cresça numa velocidade muito maior. Poder de alavancagem. Então empreste credibilidade para os seus uplines, para os seus downlines através do seu testemunho. Essa mudança mental valerá pela sua vida também. Quando você aprender a elogiar as pessoas do seu trabalho, da sua família, do seu dia a dia, você vai perceber que as oportunidades vão se multiplicar, os contatos vão surgir e você vai ter muito mais sucesso na sua vida pessoal e profissional, porque você está sendo uma pessoa atraente, você está emitindo uma mensagem positiva para o universo e de certa maneira essa vibração
edificação volta para você, a gente sabe disso. Por mais que você não acredite, de repente você não acredita em autoajuda, não acredita em pensamento positivo, o convite que eu te faço, exercite isso. Procure passar uma semana, 15 dias, sem fazer crítica alguma, sem falar de nada negativo. Policie-se. Mesmo que você tenha um deslize, naquele momento em que você falou mal de alguém, você se controla, você fala, puxa, não podia ter falado isso, então tá bom, vou focar no positivo. Experimente fazer isso por uma semana, 15 dias, um mês. Você vai ver o resultado. Eu não tenho dúvida que a sua vida vai começar a mudar muito se você tem um hábito de focar no ponto negativo, começar a focar no ponto positivo, o resultado é muito rápido e muito poderoso em todos os aspectos da sua vida. Porque quando você cultiva esse hábito de elogiar, de edificar os outros, você se torna magnético, você atrai as coisas boas. E isso só mesmo experimentando, vivenciando para você perceber. É o que eu tenho feito nos últimos anos e não tenho do que reclamar. Desde que eu conheci o marketing multinível, tenho exercitado essa mentalidade. Às vezes a gente se depara com uma situação onde nós cometemos nossos deslizes, mas a orientação permanente é: vamos buscar sempre o positivo, vamos buscar sempre o aprimoramento das nossas capacidades, elogiando os outros e sempre valorizando aquilo que está ao nosso redor. E, consequentemente, o resultado aparece. É inacreditável como as oportunidades surgem quando você sintoniza a sua mente nessa mentalidade, nessa visão positiva, nesse pensamento focado de edificação. Era isso que nós tínhamos para falar sobre edificação. Eu tenho certeza que é um tema muito amplo e muito importante. Sugiro que vocês comecem a praticar isso no grupo de vocês e, consequentemente, vocês terão melhores resultados. Então agora vamos revisar os tópicos que foram tratados na aula de hoje. Nós começamos falando sobre o sinônimo de edificar: construir, levantar, promover, valorizar, elogiar, falar bem do outro. Então, tudo que é positivo, tudo que você pode promover de positivo é a edificação. E nós devemos promover tudo que é bom e nada de ruim. Quando você foca um problema, uma dificuldade, um defeito, uma situação que não é positiva, você acaba perdendo energia, desperdiçando energia com algo que não vai trazer nenhum retorno. Ou pior, vai trazer um retorno negativo, vai frear o seu crescimento, vai desperdiçar os seus recursos. Então, foque no positivo e o resultado será muito melhor. A edificação facilita as relações humanas e a evolução de todos. Quando você tem um evento que está bombando, aquele evento que é um sucesso absoluto, pode ter certeza, o grupo todo está alinhado nesses objetivos. Está todo mundo falando bem do negócio, dos produtos, dos outros líderes, todo mundo se reconhecendo, todo mundo batendo palma, todo mundo dançando, todo mundo cantando, todo mundo feliz, porque isso acaba criando um ambiente favorável para que todos se desenvolvam. Isso é necessário nesse tipo de negócio. E a edificação tem um forte poder de alavancagem quando você edifica seus líderes edificam você, e você edifica seus downlines. Isso acaba criando uma sinergia muito positiva, todo mundo se valorizando, todo mundo se reconhecendo. O convidado que chega, ele se contagia muito rápido nisso tudo. O poder de atratividade de um grupo que funciona baseado na edificação é muito maior, se torna magnético. De cada 10 convidados que vão lá, se antes um grupo negativo patrocina um grupo positivo, um grupo que trabalha forte em edificação vai patrocinar 5. E isso você pode experimentar na prática, com certeza funciona. Os grupos que mais crescem funcionam por causa disso. E por isso também você vai ver, de repente na empresa A, tem na mesma cidade 2 líderes diferentes, com eventos diferentes. Um tá crescendo numa velocidade astronômica e o outro tá caindo, tá perdendo as pessoas para o marketing concorrente. Por que isso acontece? Pode ter certeza que é a mentalidade do líder e como que ele está duplicando a edificação no grupo dele. Se as pessoas estão em rixa, em rota de colisão, isso mina a energia e o convidado que chega ali vai embora rapidinho. Ele não quer ficar ali, ele não gosta desse ambiente. Então, ao edificar seus downlines, você desenvolve seus líderes e muito mais rapidamente eles se tornam mais voluntariosos, eles se tornam mais colaborativos, eles querem participar mais, porque eles se sentem bem-vindos, eles se sentem queridos. E isso é chave para que você crie uma explosão positiva no seu negócio. Esse módulo, a chave 4, ela faz parte do curso das 10 chaves do marketing multinível explosivo. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não vejo a hora de termos o próximo encontro, tá bom? Um grande abraço a todos. É permitida a reprodução gratuita desse material para fins de treinamento, desde que conste a fonte e a autoria. Multinível explosivo, a melhor parte da sua vida começa agora.